Rapidamente meditar na palavra para aproveitar bem o tempo esta noite. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, com esse amor, com essa dedicação para poder aprender a santa palavra de Deus. Nós precisamos entender a Escritura. Nós precisamos entender a Escritura, não só pular da glória a Deus, que esse culto de poder. Nós precisamos compreender a palavra, porque nós, no nosso dia a dia, a gente não vive no nosso dia a dia de emoção, né? Nosso dia a dia, ele é real. O nosso dia a dia, ele é frio. Ele é frio. A gente levanta de manhã, tem o meio-dia, à tarde. Quando nós enfrentamos os nossos problemas, nós não enfrentamos de maneira emotiva, nós enfrentamos de maneira real. Então, a razão do culto de ensino é para preparar o crente para enfrentar o seu dia a dia, para vencer os problemas quando surgirem, não de maneira emotiva, mas de maneira real, fria, consciente, porque na sua consciência, na maneira mais fria de pensar, você age com a razão, não com a emoção. Então, é muito importante isso, a gente compreender isso, é muito importante. Pode notar que aqueles crentes mais firmes em Mandaiane Ferreira são aqueles crentes que olham para a palavra de Deus, não com emoção, mas oram para a palavra de Deus como sendo instrução para o seu dia a dia, como norma de conduta. Amém? É isso. Então, por isso que a gente dá tanta ênfase e pede mesmo, insiste com os irmãos para não faltarem o culto de ensino. Mas vamos lá, Êxodo, pode abrir sua Bíblia, por gentileza, Êxodo capítulo 20. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas que há sobre a terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 5: Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O tema é: os 10 mandamentos valem ainda hoje? Será que os 10 mandamentos estão em pleno vigor ainda hoje? Eu tenho que obedecer os 10 mandamentos? Então, é isso que nós vamos estudar nesta noite. A primeira coisa que eu queria falar para os irmãos, que no original, querido presbítero João, no original hebraico, a palavra 10 mandamentos não existe. Não existe essa palavra. Existe, se você pegar Êxodo 34 e o versículo 28, vou até anotar aqui que Êxodo 34 e o versículo 28. Êxodo 34, versículo 28. Achou aí? Êxodo 34, versículo 28. Está escrito assim: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu, e escreveu as tábuas, as palavras do concerto. Está vendo aí os 10 mandamentos? No original hebraico, é isso que eu queria dizer aos irmãos. No original hebraico, não existe as palavras 10 mandamentos, é uma tradução. Lá está assim: e mandou as 10 palavras. As 10 palavras. Então,
A palavra mandamento é uma tradução, né? Foi traduzido para mandamento, mas no original está as 10 palavras. As 10 palavras. Pastor, e são os 10 mandamentos? São, não deixa de ser. Mas no original está escrito as 10 palavras. Ok? Ok, então, muito bem, vamos voltar para eles então, capítulo 20. É só para dizer: Deus falou com o povo, falou com Moisés no monte. Não sabemos se foi audível. Olha, Moisés, escreve, não sabemos. Mas quando nós olhamos para o versículo 18, que lemos agora há pouco, diz que todo o povo viu os trovões, os relâmpagos. E o versículo 19 do capítulo 20 diz assim: e disseram a Moisés: fala o Senhor, fala tu, Moisés, conosco, e não fale Deus, para que não morramos. Versículo 20 diz, e Moisés fala ao povo: não tem mais e tal. Dá uma ideia de que Deus estava falando com Moisés audivelmente, e o povo tinha medo. Então, embora o texto bíblico não diz que Deus falou audivelmente, mas leva a entender que Deus tenha falado audivelmente. Entendeu, presbítero Jonatas? Ok, sobre as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então, uma coisa importante aqui, logo na introdução desse assunto, Deus deu estas 10 palavras, não foi para salvar. Qual é o objetivo, irmã Missilene, dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, se eu guardar os 10 mandamentos, eu vou ser salvo? A resposta é não. Os 10 mandamentos não são para salvação. Para que servem então os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, eles servem para uma norma de conduta de alguém que foi salvo por Jesus. Porque a salvação não vem pelas obras. A salvação, se eu guardar os 10 mandamentos, agora você salvo? Não. Os 10 mandamentos, eles não existem para salvar. O povo de Israel já tinha sido salvo do Egito. Estava indo como salvos agora para Canaã. Deus já era o Deus deles. Eles já tinham sido salvos. A salvação, ela é espiritual. A salvação é para a eternidade. Lá no céu, como salvos, nós não vamos precisar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são normas de condutas para aqui, enquanto estamos aqui. Não é para salvação, ok? Eu tenho gente que lê os 10 mandamentos e começa a guardar os 10 mandamentos, praticar os 10 mandamentos, acreditando que ao fazer isso será salvo, porque os 10 mandamentos não têm esse objetivo, salvar. A salvação é só por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador tem que entender o sacrifício de Jesus em seu favor. Tem que entender o seu pecado, tem que entender que os nossos méritos não vão fazer a gente ser perdoado, mas sim, ao aceitar Jesus como Salvador, nossos erros são atribuídos a Jesus. Ele fica o nosso Senhor, Ele pega os nossos erros, Jesus, e Ele pega a justiça dEle e dá a gente. Então as obras de Jesus são atribuídas a nós. O sangue de Jesus derramado na cruz, aí sim, lava a gente, purifica a gente. Nosso nome vai para o livro dos salvos, porque aceitamos Jesus. E aí, a partir de agora, depois de ter aceitado Jesus, crido no sacrifício dele, que é o sacrifício de Jesus, ele é substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, e ele ressuscitou o terceiro dia, e ele virá nos buscar. E agora, como alguém que vai segui-lo, seguir a Jesus, eu me comprometo com ele em segui-lo, eu o aceito como meu Salvador, eu aceito o sacrifício dele em meu lugar, e eu agora faço um pacto com ele: Senhor Jesus, o Senhor é meu Salvador, e eu vou te seguir. Aí vai precisar dos 10 mandamentos. Depois de salvo, depois de entender seus pecados, os meus, os nossos, e crer na lavatura do sangue de Jesus para nos lavar, aí sim,
lavado pelo sangue de Jesus, crendo no sacrifício dele no meu lugar, esperando ele voltar, me comprometendo em seguir a ele, porque não é só acreditar em Jesus, ele morreu no meu lugar e agora vivo uma vida sem um pacto com ele, também não adianta. Jesus, ele é o Salvador. Então, aí sim, aceitei a Jesus, acredito na obra dele em meu lugar, o sangue dele para me lavar, acredito, fiz isso, fez, aí vai precisar de quê? Dos 10 mandamentos. Para quê? É como norma de conduta da agora para frente. Entenderam os irmãos, amém? Aí vai precisar. Outra coisa importante ainda, nesse aspecto introdutório, é que Paulo, ele deixa muito claro, em Gálatas 2:16, Gálatas 3:24, que as obras da lei, guardar os 10 mandamentos, não é suficiente para a salvação. A lei, o decálogo, né? Já ouviu falar nessa palavra? Decálogo. Já ouviu falar? Decálogo. Decálogo vem de 10. Então são as 10 palavras, os 10 mandamentos, chamado de decálogo. Quantos aqui já ouviram falar no decálogo de Lenin? Quem já ouviu falar? Decálogo de Lenin. O irmão já ouviu falar. O decálogo de Lenin são os 10 mandamentos do socialismo. Do socialismo. Do comunismo. Da esquerda. São 10. Depois, se você pode colocar no YouTube e ver lá os 10 mandamentos, o decálogo de Lenin. São 10 mandamentos, não está na Bíblia não, tá? São 10 mandamentos do socialismo. Para implantar o esquerdismo em um país, na área da política, tem 10 princípios. E todos aqueles princípios estão contra a Bíblia. Todos, sem exceção, estão contra a Bíblia. Muito cuidado. Mas não é o nosso assunto. Só para explicar o nome decálogo. Quando você estiver lendo um livro de teologia que fala decálogo, está falando dos 10 mandamentos. Decálogo. Ok? Muito bem. E a lei, o decálogo, irmã Sabrina, está distribuído, ou pode ser dividido na lei, Vitória, na lei chamada lei moral, lei civil e lei cerimonial. Lei cerimonial. Quando a gente fala lei de Moisés, tem gente que pensa, irmã Janilta, que é só os 10 mandamentos. Não. A lei de Moisés tem 613 mandamentos. E está tudo no Antigo Testamento. 613. Eu vou mostrar uma lei que está aqui no capítulo 20 e que não faz parte dos 10 mandamentos. Quer ver? Está com a Bíblia aberta? Dá uma olhadinha, por favor, versículo 24. Versículo 24. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás, Aí, agora, olha o versículo 26, 25. E me farás no altar de pedra. Olha o 26. Não subirás também por degraus no meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Viu aí? Não subirás ao altar por degrau. É um mandamento. Essa aqui é uma das 613 leis dos 10 mandamentos. A lei do altar. Lei do altar. Tinha a lei dos alimentos, tinha a lei do vestimento. Todas essas leis, tá? São leis que faz parte da chamada lei de Moisés. Então a lei mosaica, ela pode ser dividida em lei moral, lei civil e lei cerimonial. Vamos aqui dar alguns exemplos. A lei moral, os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, 9 são lei moral, leis morais. Uma faz parte da lei cerimonial, a do sábado, faz parte da lei cerimonial. E a lei civil? A lei civil são regras para a sociedade de Israel, tais como,
crimes relacionados à propriedade, escravidão, casamento. Lei civil, quando o boi de uma pessoa era solto, e esse boi atropelava ou chifrava uma pessoa, aí tinha uma lei para tratar disso. O boi deveria, a pessoa, o dono do boi tinha que pagar uma indenização. O nome disso é lei civil. A pessoa que comprasse uma terra e mudasse o mar, quisesse assim, colocar a divisa um pouquinho a mais, roubando um pedaço de terra, tinha uma lei para isso. A lei que fala olho por olho, dente por dente, lembra? Lei. Então, as leis, elas se dividiam em lei moral, lei civil, lei que trata dos comportamentos, das coisas da sociedade, e as leis também, leis cerimoniais. Aí a lei das festas, do dia de sábado, a lei dos cultos, e os cultos, os sacrifícios. Se alguém for comprar, se alguém for fazer um sacrifício pelo pecado, se tiver condição, traz um bezerro de um ano. Se não tiver condições, traz uma carneira. Se não tiver condições, traz uma pombinha. E se tiver condição de trazer uma pombinha, traz 2 rolinhas. Entendeu? E que lei é essa? É lei civil. Lei civil não, lei cerimonial. Das cerimônias que a pessoa tinha que trazer. No caso, quando Jesus nasceu, foi oferecido sacrifício. Fazer uma pergunta aos irmãos sobre Jesus. Vamos ver quem sabe. Ezequiel, vamos ver quem sabe. Quando Jesus nasceu, ele foi no templo, foi apresentado por Simeão, e aí foi oferecido um sacrifício. Nesse sacrifício foi um novilho, foi um carneiro, foram 2 pombinhos ou foram rolinhas? Quem sabe? Hein? Foi o quê? Não, foram rolinhas. Mostra a pobreza de Maria e de José. Entendeu? Mostra a pobreza. Eles eram pobres, não tinham condições nem de comprar uma ovelha para sacrificar na hora de oferecer ação de graça lá pela apresentação do menino Jesus, quando foi apresentado no Bar de Simeão. Então agora vejam os irmãos. Vejam os irmãos. Vejam os irmãos. Isso aí são leis, como eu falei, lei cerimonial. Lei cerimonial. Então é muito importante você saber que a lei de Moisés, ela pode ser dividida em lei moral, lei civil e lei cerimonial. Pastor, essas leis, quais dessas leis estão agora em vigor? É a pergunta. Eu gostaria de mostrar um pouco os irmãos. Olha, não só fala, dá dinheiro hoje. José era carpinteiro dá dinheiro hoje. Naquela época, não. Muitas profissões dão dinheiro hoje. Uma das profissões que está rara e que hoje em dia as pessoas são bem remuneradas, uma delas é a pessoa que faz faxina nas casas. Tem gente que vai fazer faxina de carro. Eu conheço. Porque é raro. Uma outra profissão que está rara e está aumentando cada vez mais no dia é o construtor. Construtor, hoje em dia, o construtor por dia, principalmente o bom construtor, o bom. Porque no Brasil os irmãos sabem, tem muito construtor, mas se juntar 100, dos 100 não tira 5. O irmão João Evangelista sabe disso. De 100 construtores, tira 5. Construtor mesmo, caprichoso, que não estraga material, que faz a obra bem feita. É difícil. Eu estou falando porque a gente, lá na igreja, a gente lida com muitos profissionais, né, assim, e a gente geralmente tem que mandar fazer outra vez. É difícil, bom construtor. Estraga material, né? Então, mas o bom construtor, ele tem o seu preço. E quem é construtor há muitos anos se lembra
que essa profissão não tinha muito valor, só que hoje está tendo cada vez mais valor. O bom construtor, né? Ok, muito bem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 e versículo 4, a Bíblia diz: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. A Bíblia também diz em Mateus 5,17, Jesus falando: eu não vim abrogar a lei, anular a lei, mas eu vim cumprir. A palavra cumprir é a palavra grega prerol, que significa completar a lei. Quando eu vou explicar essa palavra cumprir, é muito importante dizer aos irmãos: escuta, quando alguém é preso por um crime, imagina, alguém foi preso porque roubou, ele foi condenado a 2 anos de prisão, ele fica 2 anos preso. Quando ele termina os 2 anos, ele cumpriu a lei, cumpriu os 2 anos, sim ou não? Ao terminar os 2 anos, o que acontece? Ele cumpriu. Quando ele termina, qual é o status dele agora? Livre. Começa uma nova etapa na vida dele, sim ou não? Sim. A lei, ela apontava para Cristo, a lei mosaica. Jesus, ele completa a lei, ele é o cumprimento da lei. A lei se cumpre totalmente nele, ele é o cumprimento da lei. Como ele cumpre a lei, aí em Jesus começa uma etapa nova, a graça. Pastor, o senhor está inventando isso. Isso não está na Bíblia. Leia, fazer um favor aí, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1 e o versículo 17. João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 17. Ó, viu? A lei foi dada por Moisés, Jesus está falando, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Está falando das 2 alianças. A lei, a aliança da lei veio por Moisés, mas como a lei, ela termina em Cristo, Romanos 10 e 4, o fim da lei é Cristo, ela finda em Cristo. Aí Jesus vem com a graça e a verdade. João 1 e versículo 17. Pegou? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque não vale a pena a gente estar apegado a detalhes da lei, que não é tudo da lei que está em vigor. Não é tudo da lei que está em vigor. Então vamos ver. A Vitória está ansiosa para querendo saber se os 10 mandamentos é para praticar ou não. Agora veja, alguns textos, Jesus, irmão Gilson, citando a lei. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Ian, está escrito assim, versículo 21, Jesus falando: ouviste o que foi dito, Jesus ouviste o que foi dito, a partir do versículo 21, né, até o 48 aqui, Jesus falando, ouviste, versículo 21, ouviste o que foi dito: não matarás, quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, está vendo aqui? Jesus, ele ratifica, ou seja, ele confirma: não matarás. E ele fala: se alguém matar, Jesus cita o primeiro Jesus cita um dos mandamentos, não matarás, é o mandamento 6º, é o 6º mandamento. Então, ok, lei do homicídio, né? Jesus ratifica. Lei do adultério, Jesus, versículo 27 agora: ouviste o que foi dito: não adulterarás. Então, eu porém vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Então Jesus também, ele está confirmando que não matarás e não adulterarás está em vigor. Lei do divórcio, versículo 31, também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, a não ser por prostituição. Aí, então, Jesus está ratificando isso também. Depois, lei do juramento,
versículo 33. Ouviste o que foi dito: não jurarás falso. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma farei juramentos. Então Jesus está falando, não pode jurar. Essa lei foi mudada por Jesus, a do juramento. Lá diz que tinha que jurar. Agora Jesus fala, não jurem por coisa nenhuma. Ok? Então, lei da vingança, Mateus 5,38. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas qualquer que ferir a face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Então, Jesus cancela a lei do olho por olho, dente por dente. Então note que não é tudo que está na lei que está em vigor. Houve coisas que Jesus ratifica, e há coisas que Jesus fala, não, acabou, não é mais assim. Por isso, é muito importante estudar a Bíblia. Por quê que é muito importante? Eu quero falar uma coisa muito importante que está aqui nos 10 mandamentos. Vamos aqui para Êxodo capítulo 20. Quero falar uma coisa muito importante para os irmãos, nós acabamos de ler. Versículo 5 de Êxodo 20. Versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Olha aí o que está escrito. Está escrito assim: não te encurvarás a elas, nem a servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha só. Aí alguém pega esse versículo, irmã Marina, e fala assim, está vendo aí? Maldição hereditária. Visita a maldade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração. Está vendo? Se seu pai é alcoólatra, você vai ser alcoólatra também, que é maldição hereditária. Ó, tem que quebrar essa maldição. Tem que fazer cura interior, curso de cura interior. É isso que eles falam. Tem que fazer curso de libertação. Não é nada disso. Esse versículo foi falado, está aqui. Só que tem uma coisa chamada de não é evolução canônica, não, tem um outro nome. Como é que é o nome, Valdivino? Você que é professor aí, inspiração canônica, tem um nome técnico que fala que dentro do cano da Bíblia, vamos dar uma olhadinha em Ezequiel capítulo de número 18, para a gente entender esse versículo aqui. Visitar a maldade do pai nos filhos, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Ó, viu aí? Não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Continuando. Você viu aí? Só isso está bom. Deu para entender? Não existe maldição hereditária. O que existe é influência de criação. Se você mente, você está ensinando seu filho a mentir. Mas não é porque é maldição hereditária que você, infelizmente, deu um mau exemplo, ele vai ser mentiroso mesmo por sua culpa. Existe influência de criação. Um filho que vê o pai matando uma outra pessoa, ele vai aprender a ser um assassino, é lógico. Um filho que vê o pai na porta do boteco, ele vai aprender a ser cachaceiro, é óbvio. Entendeu? Isso é influência, não é maldição. A Bíblia diz. Então, olha como é que é importante estudar a Bíblia. Não existe maldição hereditária. Não existe. Vou falar de novo. Não existe maldição hereditária. Ezequiel 18 e 20. O filho não levará a maldade do pai. Não levará.
A maldade do pai vai cair sobre ele. Quem toma posse? Amém? Muito bem. Agora, irmãos, vamos explicar aqui os 10 mandamentos. Sim, irmão Valdivino. Por que tem esse versículo, então? Então, quando Deus, Moisés, fala isso lá atrás para o povo de Israel, de maneira específica. Mas quando o povo de Israel, esse texto escrito para o povo de Israel é o texto escrito para peregrinação. Era um texto escrito para que o povo obedecesse durante a peregrinação até Canaã. Porém, depois, o próprio Deus fala, seria como Deus falasse assim: eu não mais visitarei a maldade do pai no filho. Aí, porque isso não é justo, o filho pagar pelo pai. O próprio Deus entende isso e usa o profeta para acabar com isso. Entende? É isso. Porque muitos pais no Egito, quando eles saíram do Egito, eles não tinham responsabilidade com seus filhos, a ensinar, porque na época não tinha lei escrita. Não tinha lei escrita. Então, quando vem a lei escrita, para o povo obedecer, eles agora estavam saindo do Egito, até agora eles não tinham lei. Mas quando chega a lei de Deus, tudo muda na vida do povo judeu. Então, eu posso até dizer que essa palavra, eu sou o Deus zeloso que visita a maldade do pai nos filhos. Essa palavra foi uma palavra dita por Deus temporariamente, para cumprir temporariamente na vida daquele povo Israel. Mas depois Deus usa o profeta para mudar esse episódio, para dizer que não. Nós, na aula passada, não sei se os irmãos se lembram, que nós estudamos sobre a imutabilidade de Deus. Talvez uma pergunta: Deus não muda, então como é que... Deus não muda em relação ao seu caráter. Deus não muda em relação ao seu poder. Deus não muda em relação ao seu amor. Só que Deus muda no sentido de nos abençoar. Por exemplo, Deus falou que que o rei Ezequias ia morrer. Aí ele vira para a parede. Aí Deus ouve a oração dele. Ele fala com o profeta: volta lá, fala que não vai morrer não, acrescentei mais 15 anos. Deus falou uma coisa, não falou? Falou, mas Deus mudou ou não? Mudou, ele falou que o cara ia morrer, mas depois Deus mudou para o bem dele. Então, quando diz que Deus muda de atitude, Ele muda sempre, não é Ele, Deus muda. Deus, Ele vê o coração quebrantado e Ele muda no bom sentido. Ele muda para abençoar um miserável pecador. Ele muda para o bem do seu servo. Ele muda para o bem daquele que Ele quer perdoar, daquele que se humilhou diante dEle, porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus sensível. E Ele, como Ele é soberano, Ele tem poder de mudar e tem poder de continuar no propósito. Então Deus, em relação ao seu poder, Ele não muda, Ele continua sendo poderoso. Em relação à sua bondade, Ele não muda, Ele continua sendo bondoso. Ele é imutável. Em relação a conhecer tudo, Ele não muda, Ele conhece mesmo. Mas agora Ele fala que vai castigar alguém, e aquela pessoa se arrepende. Deus olha, aquilo comove o coração de Deus. E Deus fala assim: olha, eu falei que ia fazer isso, mas agora não farei mais. Isso tem várias partes da Bíblia. A oração, um coração quebrantado, o arrependimento muda o coração de Deus para o bem. Por isso a oração, quer ver? Tem vários exemplos, irmã Vitória, irmã Micilene, Jean Vitor, você que é pregador. Os filhos de Samuel, quando Deus falou: olha, os filhos de Eli, os teus filhos serão sacerdotes na minha casa para sempre, perpetuamente. Deus falou isso. Mas os filhos de Eli eram mulherengos, prostitutos, incrédulos,
irreverentes. Irmão, com todo respeito às moças, a ponto dele se envolver com mulheres dentro da igreja, prostituir dentro da igreja. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, aí eram desviados, né? E aí Deus fala assim: eu tinha dito que vocês seriam sacerdotes na minha casa para sempre, mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Ó, viu aí? Deus mudou. Por quê? Porque toda promessa de Deus, ela é condicional. Tem promessa de Deus para o seu filho? Para a sua filha? Tem. Ensina no caminho do Senhor, porque as promessas estão debaixo de uma condição da obediência. Ah, meu filho nasceu, Deus fez promessa. Enquanto ele estiver na presença, a promessa de Deus está de pé. O dia que ele sair da presença, a promessa, o compromisso de Deus encerra com aquela pessoa. Vocês estão compreendendo? E a promessa, uma irmã falou assim: pastor, você acha que meu marido vai ficar aqui na rodovia toda a vida? Não, tem promessa na vida dele que ele vai ser pastor. Eu não duvido, irmão, mas as promessas são condicionais. Vai ser pastor se a pessoa colocar a vida em ordem, se a pessoa ficar firme no caminho do Senhor. Mas se a pessoa começar a desviar, se a pessoa não andar conforme Deus quer colocar, a pessoa vai ser pastor, sabe quando? Pode até ser pastor pelo homem, não por Deus. Agora, se a pessoa ficar firme, as promessas de Deus cumpre sim, cumpre. E eu creio. Quando essa irmã me falou, eu creio que o altar espera esse irmão. Agora, ele tem que andar em dia, ele tem que consertar a vida. Pastor não é para qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa. Pastor é para quem Deus chama e para quem se enquadra no chamado que Deus fez. Amém? É isso. Ser pastor é uma coisa muito séria, seríssima. A Bíblia diz assim: não queirais muito de vós ser mestres, porque receberão um juízo mais severo. Lembra de Moisés? Moisés era o líder, sim ou não? Mas por causa do povo, ele não entrou na terra prometida. Ele olhou a terra e Deus não deixou entrar. Tem gente que até fala: nossa, será que Deus foi justo? Porque, poxa, Moisés ficou nervoso, mas poxa vida, pastor, ele é humano, né? Aquele povo era demais, misericórdia. Não interessa, ele era líder. Deus chamou, a peneira do líder é mais fina mesmo, a exigência de Deus é maior mesmo. Não pensem os irmãos, para quem está aqui na frente, ó, quem está aqui conduzindo o rebanho, a peneira é mais fina, o juízo será mais severo. Eu não tenho dúvidas. Por isso alguém fala: nós possamos ser enjoados, nós possamos ser cobra tanto, mas é que eu sinto a responsabilidade, e diante de mim está, quando eu vou agir com qualquer irmão, diante de mim parece que é assim, ó, Deus me perguntando: meu servo, e o diácono volta: Senhor, eu avisei ele. Você avisou mesmo? Como é que você falou com ele? Entendeu? Eu vou ter que dar explicação a Deus. Eu vou ter que dar explicação a Deus. E não é fácil não, irmãos. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Vamos voltar aqui, Êxodo 20. Meu Deus, eu estou sentindo Jesus na casa essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença, presbítero Francisco, Modilson, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui essa noite. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus está falando conosco, irmãos e Ana. Glória a Deus. Êxodo capítulo 20, sobre os 10 mandamentos. Então vamos aqui fazer uma avaliação rápida desses mandamentos, porque a hora está indo embora. Então falou o Senhor estas palavras, dizendo, Deus falando, versículo 1, versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha, antes de Deus dar qualquer mandamento, Deus lembra:
eu fui quem tirou vocês da casa da servidão. O que Deus está querendo fazer? Sabe por que eu vou dar mandamento para vocês? Porque antes de qualquer coisa, eu tirei vocês de onde vocês não tinham condições de sair. Nós não tínhamos condições de sair da maldição do pecado, mas o Senhor teu Deus nos tirou da casa da servidão. Aleluia! Apagou nossos pecados, e por isso Ele tem mandamento para nós. Mas antes Ele nos tirou de lá. Quem foi tirado das garras do pecado, irmão? Nos tirou. Aleluia! Eu sinto o perdão de Deus na minha vida. Eu sinto que fui lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia, glórias. Aí o versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Você quer encontrar os 10 mandamentos aí no texto? Vamos lá apontar? Eu estou vendo aí várias pessoas com papel e caneta. Que benção, hein, Daniel? Daniel está ali, ó. Papel e caneta. Quem está aí? Olha lá, abre a sua Bíblia. Versículo 3 é o primeiro mandamento. Versículo 3, pode botar o número 1 aí, ó. Do lado do 3 aí, ó. Não terás outros deuses. É o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Ai, pastor, mas eu não adoro. Mas aqui não está falando de adorar. Aqui está falando, não façam. Não pode fazer. Sua casa tem imagem de escultura? Tem. Mas você está então desobedecendo os 10 mandamentos. Porque ele está falando, não terás. Não façam. Aqui, ó. Não farás para ti imagem. O que você não entendeu ainda? A pergunta é: lá no céu vai entrar um desobediente? Não, irmão. Isso aqui, quem deu os 10 mandamentos? Deus está falando, não farás para ti imagem. Mas, Senhor, é uma lembrança, é igual uma foto. Não façam. Mas, Senhor, não tem mais e nem menos. Não faça, rapaz. Você quer ser desobediente? Então faz. Imagem de Maria, imagem da Senhora de Fátima, da Penha, da Aparecida, de outro. Você quer fazer? Só que você está desobedecendo a Deus. Eu gostaria de dar uma notícia: desobediente não vai entrar no céu, não. Deus está falando, não farás. Não faça. Agora ainda, não faça imagem de escultura. Olha o texto, continua. Não faça imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Quem está lá no céu? O Pai. Mas quem? Jesus. Sim ou não? Fazer uma imagem aqui de Jesus. Não pode. Aqui, ó. Não farás para ti imagem, que semelhança que há no céu. De Jesus também não pode fazer imagem de Jesus. Porque está no céu, não pode. Não farás para ti imagem. Não sou eu que estou falando que não pode, é Deus que está falando. Não farás para ti imagem de escultura, nem a semelhança que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas. Não pode. Aí entra o versículo 5. Dentro do segundo mandamento tem agora as especificações. Versículo 5: não te encurvarás e nem a servirá. Sabe o que é encurvar? Chegar a perto da imagem, senhora não sei das quantas, senhor não sei das quantas, ou pedir a mãe, né, para falar com o filho, para o filho. Está errado. A luz da Bíblia está errado. Vamos entender um pouquinho esse mandamento, o segundo mandamento? Primeiro, eu vou citar onde estão todos os mandamentos aqui na Bíblia, depois a gente explica cada um deles. Vamos lá? Esse é o segundo mandamento, versículo 4. Versículo 7, terceiro mandamento, no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Versículo 8, quarto mandamento. Lembra do dia do sábado para santificar. Quarto mandamento. Quinto mandamento. Versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe.
para que te prolongue os dias na terra. Aí, ó. Quinto mandamento, versículo 12. Sexto mandamento, versículo 13. Não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Sabe o que é falso testemunho? Fica caluniando os outros. Pastor, eu vi. Mentira, viu nada. Falso testemunho. Aí o 10º mandamento, versículo 17. Não cobiçarás a mulher, a casa, os filhos, carros, né? Não cobiçarás. Ok. Agora, vamos voltar aqui rapidamente para o versículo 4. Ainda, o versículo 5, né? Sobre encurvar diante das imagens de escultura. Eu vou pedir aos irmãos para me ajudar, tá bom? Deuteronômio, capítulo 27, sobre a imagem. Deuteronômio, capítulo 27, e versículo 15. Está escrito assim, ó. 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição. Abominação é ao Senhor. Você quer mais o quê? Viu aí, Ezequiel? Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito, está na Bíblia, o homem que fizer imagem. Faz a imagem lá da Fátima, como é que é? Lá da Aparecida. Maldito, a Bíblia diz, quem faz isso é maldito. É a Bíblia que está falando. Não estou inventando nada, está na Bíblia. Maldito. Agora Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, versículo 25. Deuteronômio 7, versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás. Aqui, você tem uma imagem de ouro, de prata. Ai, pastor, eu vou vender. Vende não, meu filho. Joga fora, destrói, bota fogo. Lá em Portugal, muitas pessoas se convertiam, tinham imagem desse tamanho, assim, ó. Imagem de Fátima. Eu pegava aquelas imagens grandonas, botava dentro do carro, levava, né, para o pessoal não ficar escandalizado, levava para um lugar assim mais afastado, metia marreta. A pessoa, ai, pastor, você não tem medo de quebrar? Ô pai, gesso vai fazer o que com a gente? O que com um pedaço de gesso vai fazer com a gente? Ai, pastor, irmão, a Bíblia diz sobre as imagens. Você quer ver? Mais um texto? Já que eu estou vendo Ezequiel ali, Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14, versículo 6. Ezequiel 14, versículo 6. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos, deixai os vossos ídolos, desviai o vosso rosto de todas as vossas abominação. Cheira mal essa questão de ídolos, imagens de escultura diante de Deus, cheira mal. Versículo 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele, consultar o Senhor por meio de uma imagem, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Ao 8. E porei o rosto contra tal homem. Aí Deus mesmo falou, eu vou responder. Eu vou pôr o rosto contra tal homem que fizer essa consulta. E farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo,
e sabereis que eu sou o Senhor. Quem vai arrancar essa pessoa do meio dos santos? O próprio Deus. Viu aí? Tá escrito. Sim, irmão, eu estou lendo a Bíblia. Pastor, dá para ler mais um versículo aí falando desse negócio de imagem? Você não tem medo assim da imagem? Salmo 115. Salmo 115. Esse aqui o irmão Valde conhece. Salmo 115. Ó. Verso 4. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Uma imagem, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé, mas não anda. Nem som sai da sua garganta. Tornem semelhante a essas imagens quem faz e que nele confia. Torne semelhante. Torna como o quê? Tem mão, mas não pega. Tem pé, mas não anda. Torna pessoas inválidas diante de Deus. Quem faz isso? Então, já que a imagem tem pé, mas não... A Bíblia que diz, tem mão, mas... então não precisa ter medo, não, por meter a marreta e quebrar. Entendeu? Irmão, eu estou seguindo a Bíblia. Pastor está desrespeitando a fé alheia. Irmão, eu estou ensinando a Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia diz que é maldição. Pastor, dá para ler mais um versículo? Dá. Isaías 30. Isaías 30. Isaías, fica antes de Ezequiel. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Glória a Deus. Os teus ouvidos ouvirão as palavras que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É Deus fala do caminho. E terás por contaminadas, contaminadas. Você quer uma coisa contaminada dentro da sua casa? Terás por contaminado as coberturas das tuas esculturas. Imagem de prata, coberta as tuas esculturas fundidas de ouro, e lançarás fora como pano imundo. Lançarás aonde? O que a Bíblia diz para fazer com as imagens? Lançará fora como pano imundo, e dirás a cada uma delas, como é que está aí? Fora daqui. Fora daqui. Não, Sabrina, está escrito. Dirás a imagem, fora daqui. Aí, olha o versículo 22. Depois que você, viu, Tiago, pegar a imagem, fora daqui, aí está lá. Então se dará chuva sobre a semente que semeares na terra, como também o pão da novidade da terra. A terra será fértil e cheia naquele dia. O teu gado passará em lugares largos. Sabe o que é isso? Quando você tirar essa maldição de dentro da sua casa, haverá prosperidade, haverá bênção na sua casa. Quando você pegar essa abominação e falar, fora daqui, está na Bíblia. Ah, o pastor achou ruim, então acha ruim com a Bíblia, ok? Tem muito mais texto que eu poderia citar. Você que está anotando, quiser ler em casa com mais calma, Isaías 31, versículo 7. Isaías 31, versículo 7. Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. O próprio Salmo 97, versículo 7. Agora, para fechar, eu vou ler sobre a padroeira. A Bíblia fala sobre a padroeira de Atenas. Livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículo 23. Atos 19, versículo 23. Nossa, eu estava em João 19. Atos 19, versículo 23. Eu vou ler o versículo 24, tá bom? Porque um certo ourives
de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava não pouco lucro aos seus artistas. Sabe o que é nicho, né? Aquelas imagens assim pequenininhas que as pessoas carregam. A imagem da Diana. Aí está lá: os quais, havendo juntado com os oficiais de obras semelhantes, diz: varões, vós bem sabeis que desse ofício, fabricar imagens, desse ofício temos a nossa prosperidade, nosso salário. E bem vedes e ouvides, não só em Éfeso, mas também até quase toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo venera, seja o quê? Você já ouviu alguém falar assim: pastor, nós não adoramos imagem, nós só veneramos. Aí ele fala aqui, ó, que toda a Ásia venera. Ó, versículo 28. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. Unânime correram ao teatro, arrebatando a Gaio, Aristarco, Macedônio, companheiro de Paulo de viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiu os discípulos. Muito bem, aqui, só para dizer aos irmãos, esse texto é o texto que mostra que Paulo estava ensinando contra essa padroeira. Isso não é Deus. Vocês não podem ficar orando, depois pode ler o capítulo todo em casa, você vai entender. Paulo foi preso, que Paulo dizia: não pode fazer isso, só pode adorar a Deus, adorar só a Deus. Eu termino essa ministração falando aqui dessa parte do segundo mandamento, lhe convidando para ir até o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 8. Apocalipse capítulo 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi estas visões, essas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse o anjo: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos e dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a quem? Adora a Deus. O anjo está dizendo: só adora a Deus. Rapaz, não faça isso, levanta. Então, não se pode adorar, venerar homens, anjos, pastor, e o arcanjo, não sei o que. Não pode adorar só a Deus, só a Deus. Fora isso, é idolatria, é pecado, é desobediência. Muito bem, falei do segundo mandamento, né? Que é não adorar, não fazer imagem de escultura, não prostrar-se diante dela. Agora, o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Você já viu que tem gente que qualquer coisinha, ai, Jesus. Você já viu humorista fazendo piada com o nome de Deus? Até fazendo piada com profecia. Irmão, as coisas de Deus não é para brincadeira. Muito cuidado, muito cuidado. Não fica assistindo humorista que fica fazendo piada com o nome de Deus, não.
Fica dando status para esse pessoal, visualizações lá. Não fica não. O nome de Deus, posso falar uma frase forte? O nome de Deus não é osso. Porque a pessoa que não respeita Deus é pior do que animal que gosta de osso. Entendeu o que eu falei? O nome de Deus. Uma vez, eu e a minha esposa estava indo, irmão, e eu não vi o carro atravessar na minha frente. E a minha esposa gritou: Jesus! Irmão, não sei o que eu arrumei. Não foi eu, foi a mão do Senhor. Livrou aquele carro e nós não batemos. Você pode clamar pelo nome de Jesus, mas é na hora que você precisar. É na hora séria, porque Ele te guarda. Ele é o teu bom pastor. Amém? Mas não é ficar brincando com o nome de Jesus. Não é ficar fazendo piada com o nome de Jesus. Com o nome de Deus, né? Não tomar o nome do Senhor em vão. Agora, eu queria que houvesse tempo para nós falarmos sobre o quarto mandamento, que é o dia de sábado. Está aí, ó. Lembra-te do dia, versículo 8. Lembra do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Aqui, irmão Valdirino, eu estou lembrando mais uma coisinha que vai ajudar a responder aquela sua pergunta. Eu vou tentar achar o versículo, tá bom? Está no livro de Deuteronômio aqui uma coisinha que eu vou mostrar aos irmãos. Deuteronômio. Vou mostrar aqui rapidinho. Deixa eu só preciso de um tempinho aqui para achar. Mas eu vou achar. Tem uma profecia aqui em Deuteronômio. Já vou falar aos irmãos. Deixa eu só pegar aqui em Jeremias. Jeremias 31. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16. Deuteronômio, cadê Deuteronômio 31, versículo 16. Deuteronômio 31, cadê? 31, 16. E disse o Senhor a Moisés, Deus falando com Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra por meio do quais vai, e me deixará. E o quê? Como é que está aí agora? Anulará o meu conserto com o que tenho feito. Então aqui, irmão Valdir, mais um motivo, porque quando Deus fala, visitarei a maldade dos pais e dos filhos, está dentro do antigo concerto. Como eles anulam o concerto, todas as questões que envolvem o concerto é anulado, tanto de bênção quanto de maldição. Entendeu agora? Só que Deus fala com Moisés. Bom, quando a gente fala de conserto, esse povo vai anular o meu conserto. Lembra? Eu me lembro no dia que estava aqui diante de mim a Ludmila e o Jean. Eles agora, eu fui fazer aqui o casamento deles, orar por eles. E agora estava eu ministrando. O Jean está fazendo um compromisso com a Ludmila, e a Ludmila com ele. É um pacto que eles fizeram diante de Deus. Se um dos dois, nunca vai acontecer, em nome de Jesus,
Se um dos dois rompesse, que não é o caso e nunca será, rompesse com a aliança, anularia a aliança. Porque uma aliança é um pacto feito entre duas pessoas. Deus fez o pacto, Deus e o povo. Se uma parte for infiel, vai anular a aliança, anula tudo, anula a guarda do sábado, anula sacrifício, anula tudo, fica tudo anulado. Por isso que vem Jesus e fala: este é o sangue da nova aliança. Você entendeu agora? Por isso que teve que fazer a nova aliança. Os 10 mandamentos foram anulados. Aí Jesus teve que ratificar Jesus teve que fazer valer algumas coisas. E Jesus não cita o sábado. Agora, olha, não vai dar. Não dá para a gente continuar, falta 10 minutos. Querendo Deus, na próxima quinta-feira, na próxima sexta, nós vamos falar sobre o restante dos mandamentos. E nós vamos explicar se temos que guardar o sábado ou se não, e por que não guardar o sábado. Amém? E o amém foi tão fraquinho, acho que só vai vir o Tiago. Sabrina falou amém, falou forte que eu ouvi daqui. Amém, irmão? Glória a Deus. Estamos encerrando, eu quero orar pela sua vida. Agora, eu quero perguntar, eu quero falar aos irmãos, olha, quando eu falo, não farás imagem de escultura, está falando de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar. Será, irmão, que nós não estamos idolatrando a nossa casa? Eu brinco com a Xilane, às vezes falo isso com ela. A minha esposa, ela tem mania de limpeza. Eu falo: amor, deixa a casa. Que bom que ela é caprichosa, ela é zelosa com a casa, né? É importante, irmão, mulher ser caprichosa, né, irmã Vanessa? Mas não pode colocar em primeiro lugar. Porque às vezes tem gente que idolatra a casa. Eu conheço um rapaz que idolatra o carro. Se ele um dia choveu, ele foi na chuva para a escola, porque não podia colocar o carro na chuva. Pegou uma gripe, ficou uma semaninha para a escola. Mas o carro não podia molhar. Está idolatrando o carro. A Bíblia fala: uns confiam em cavalo, outros em carro, outros em dinheiro. Tem gente que idolatra o dinheiro. Tem gente que idolatra o trabalho. Tem gente que idolatra o filho. Tem gente que idolatra o marido. Aqui, o que está realmente em primeiro lugar na nossa vida? Será que você era capaz de se esforçar e vir para a igreja até doente, dizendo para Deus: Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida? Tem gente que, se tiver que deixar uma função, está trabalhando muito, trabalhando em 2 empregos, tem que deixar uma coisa, né? A primeira coisa que a pessoa faz: pastor, vou entregar a regência do conjunto, porque, né? Se está em 2 empregos, a pessoa deveria entregar outra coisa, não a casa de Deus. Pode deixar, companheiro, eu estou terminando. Obrigado, Deus abençoe. Olha, entende, os irmãos? Até que ponto o trabalho não está em primeiro lugar? E agora eu quero, junto com os irmãos, orarmos ao Senhor, porque aquele pacto foi invalidado pelas pessoas, mas eu quero orar junto com vós, todos nós, renovando a nossa aliança com o Senhor. Amém? Estamos começando um ano. Nós estamos começando um ano, irmão, e nós queremos que a nossa aliança com o Senhor seja renovada. Você quer ficar de pé um pouquinho, só para a gente orar? Aleluia, glória a Deus. Vamos renovar nossa aliança com o Senhor.